Iniciamos aí a nossa gravação. Estamos chegando, irmãos, na oitava aula. Só para lembrar, como sempre, de praxe, qualquer um dos irmãos que queira comentar, pode abrir o microfone, tá? Como vocês sabem, eu prefiro que já faça comentários ou tenha dúvidas no meio da aula. Eu acredito ser mais proveitoso, tá? Mas também pode guardar para o final. E o que nós vamos estar fazendo aqui, então? Nós vamos estar falando sobre a pregação. E nós vamos falar, então, sobre a parte de montar o sermão, tá? Mais especificamente, o que nós vamos falar sobre montar um sermão? Sobre essa parte introdutória, sobre o que é entender ele, a introdução, nós vamos até ter um exemplo também hoje, tá? O que é muito importante. Não sei se os irmãos nas outras aulas repararam, né? Mas o pastor Darcio, essa aula dele foi montada para um outro seminário que ele também dava aula, obviamente o Seminário Batista, muito bacana. E aí nós também temos esse material, tá? Então, para deixar bem claro, esse material não é de um seminário. O pastor Darcio fez cópia. Muito pelo contrário, é um material que foi montado por ele. Inclusive, quando a gente estava comentando sobre essas aulas, né, de pregação, eu me lembro que uma das coisas que eu e ele, nós vimos que é muito importante, isso até vou ressaltar aqui, vocês já devem ter ouvido isso várias vezes, é que a ideia não é só você entender o que é pregação no sentido de montar. Alguns dos irmãos aqui, eu sei que pregam, né? E alguns nós também sabemos que não. Mas o que é mais importante é, como cristão, nós entendemos o que é a pregação bíblica, saudável, quais são os limites, quais são os exemplos que nós temos na Escritura de um sermão, para que isso, então, seja o nosso guia. O objetivo é conseguir identificar. Por que nós vemos, e aí vou fazer uma crítica leve, né? Mas ela é muito pertinente. Por que nós vemos, então, tanto sermão ruim, com tanta visualização na internet, tanto pregador que só prega abobrinha, o cara não fala nada com nada, não tem começo, meio e fim. O texto está dizendo que Jesus chorou, ele termina a pregação com todo mundo dando risada, né? Parece um stand-up. Por que existem coisas? Justamente pelo fato de que falta para as pessoas a compreensão, né? E aí que tá. Eu posso dizer por mim, porque nós estudamos, fizemos seminário, muitas vezes só se preocupa com o sermão, isso, quem vai pregar. E, infelizmente, muitos dos pastores, muitos dos seminaristas, pessoas que estudam pregação, estudam sermão, não estudam direito. Eles não têm muito interesse nisso, né? É de praxe de muitas igrejas, até da qual eu fiz parte, não te instruir, num sentido como nós estamos fazendo aqui de sermão. Você vai vendo o jeito que dá certo, você vai pegando frase de efeito, você vai replicando a mensagem do que aquele pastor sênior diz. E, obviamente, eu não acho ruim, irmãos. Mas eu me lembro que quando a gente falava de sermão, era até engraçado. O que a gente fazia? A gente pegava o exemplo de um pastor lá, de longe, e trazia para cá. Nós pegávamos um texto que um pastor pregava e trocava aqui só umas palavras, umas coisas para contextualizar. E, no final das contas, o que a gente estava fazendo não era pregar a Bíblia, era pregar a palavra de uma pessoa, repregar aquilo. Tá? Eu não sou contra um sermão que é bíblico, um sermão que é bem montado, nós pregarmos. Tá? Eu, por exemplo, eu fiz isso no ano passado. Tem uma pregação muito boa do John Piper, que ela chama A Nossa Única Esperança no Deserto. Né? Ela está em inglês, eu não sei se tem ela já em português traduzida, né? Mas ela é muito boa. Eu, inclusive, preguei para os irmãos da minha igreja, fiz minhas adaptações, tudo mais. Então, nossas críticas não se limitam a isso, né? As nossas críticas, elas têm que estar bem fundamentadas dentro do quê? Do que nós vamos ver aqui na aula, sobre o que constitui um bom sermão. Então, por isso que nós vamos aprender. Então, que fique bem claro, não é porque todo mundo aqui tem que montar um sermão, não é isso, né?
Não vai ter prova no final, não vai mandar ninguém pregar nas suas igrejas, mas você que prega, você tem que ter isso na mente. E, muito importante também, você que vai ouvir um sermão, tem que saber disso. Não para ficar julgando, irmãos. A gente não quer aqui criar crítico de pregação como se houvesse crítico de cinema. Mas também é importante os irmãos terem consciência. Muito importante também, e aí aqui eu já vou fazer um paralelo, né, dadas as devidas proporções, reduzindo, todo cristão, quando ele compartilha o evangelho, quando ele fala de Jesus, de certa maneira ele dá um sermão. Então, obviamente, não é que o nosso compartilhar, se for rigoroso, ele vai fazer alguém se converter, não é isso? A conversão, o testemunho é obra do Espírito Santo, isso todo mundo aqui acredita que tem bem claro no coração, porém, a nossa forma de comunicar o evangelho também passa por aqui. Você pode pensar, não, eu não prego formalmente na minha igreja, mas talvez você compartilhe com pessoas. Você conseguir entender até como é um bom sermão, isso às vezes vai te dar recursos, vai te dar um entendimento, vai te dar uma base para você, às vezes, quando comunicar com alguma pessoa. Não é? Vou dar um exemplo simples. Um bom sermão tem introdução. Quando você compartilha com um ímpio sobre o evangelho, às vezes é muito melhor você introduzir o assunto do que ir lá e jogar para ele aleatoriamente. Então, só para os irmãos entenderem os benefícios, como é muito importante nós montarmos um bom sermão. Então, primeira coisa, irmãos, que tem que ser bem claro, bom sermão tem que ter instrução. Ele tem que ter instrução. Esse aqui é o ponto-chave. Por quê? Pode parecer básico, pode parecer simples, mas não é. O que a gente mais via nas igrejas neopentecostais, nas churches da vida, nas comunidades por aí, as pessoas trazendo revelações, as pessoas trazendo emocionalismo. E aí vamos fazer um paralelo. Não é que não tem que ter, precisa ter. Tem que ter emoção. A palavra de Deus, ela gera emoção em nós, ela gera paixão. Ontem mesmo eu estava pregando e eu terminei lembrando da prisão de Paulo. Eu ensinei os irmãos, eu instruí eles através do fato de Paulo ter sido preso. E quando a gente lembra desse momento, que ele vai ficar o resto da vida inteiro preso, que ele vai morrer, vai ser decapitado, isso traz para nós um sentimento. Só que aqui existe uma diferença. O meu sermão não é para fazer as pessoas saírem da igreja chorando. O meu sermão é para que elas sejam de lá instruídas. Então, a nossa preocupação tem que ser essa, né? Uma frase muito boa do pastor Darcio, ele dizia o seguinte, que o sermão ainda, ele tem que instruir, ele tem que ensinar para aquela criança de 8 anos e para aquele senhor, para aquela senhora de 80. Tem que conseguir fazer isso. Se o seu sermão, ele só fala com aquela pessoa que tem aquela idade, está errado. Se o seu sermão só serve para instruir uma coisa, ele está errado. O sermão ele tem que ter uma preocupação de instruir e de nos instruir para a vida. Então, ele é útil para a criança que está começando a vida e para a senhora que está começando a vida. Nós temos que saber que o evangelho que nós compartilhamos é da mesma maneira, não é? Eu não estou dizendo que não existam situações, irmãos. A Bíblia tem passagens que tem situações e que, obviamente, ela vai ser levada para aquela situação e para aquele contexto. Você pode falar para alguém que é casado, que você pode falar para alguém que é jovem, solteiro, mas, no geral, o ensinamento do texto, aquilo que é o centro, ele edifica, não é? A nossa igreja aqui também, recentemente, o pastor pregou, num culto de domingo, sobre a mulher virtuosa. E o que foi interessante, que todos os homens, né, e aqui a maioria é homem, já ficou assim, pô, mulher virtuosa, o cara vai pregar para minha esposa hoje, né, ou vamos ouvir. Não, o pastor conseguiu usar esse texto para instruir a igreja. Esse é o objetivo. Edificação da igreja, né? Muito importante é que o sermão tem que ter movimento. O que quer dizer que é movimento? Quer dizer que o pastor tem que fazer dancinha? Né? Movimento quer dizer que não pode ser parado? Tem que gritar! Tem que ter energia? Não.
Não é isso. O que é movimento? A questão de movimento quer dizer que o texto tem que andar. Se você parar para pensar, a Bíblia anda. A Bíblia começa como, irmãos? Vamos lá. A Bíblia começa com criação. A Bíblia fala de queda em Adão, a Bíblia fala de redenção em Jesus, e a Bíblia termina com consumação no Apocalipse. Então, existe movimento, as coisas andam na Bíblia. Da mesma maneira, o nosso sermão precisa andar. Da mesma maneira, quando a gente vê um pregador que gira, 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 não sai do lugar, não está bom essa pregação. Não vai para lugar nenhum, tem que levar. A instrução que nós recebemos tem que nos levar para algum lugar. Isso é fato. Infelizmente, tem sermões que não instruem ninguém. Tem sermão que não faz a pessoa ter uma atitude de, por exemplo, evangelizar mais, de se arrepender, de ter uma mudança de mente, de ter uma nova perspectiva sobre algum assunto, de se envolver mais com a igreja, de servir mais. E isso é muito importante. Tá? O que acontece muitas vezes, alguns sermões são muito ruins porque eles não progridem. A gente escuta, a gente fala, meu Deus, para onde esse pastor vai? Né? O cara, ele não, a gente não sabe para que lado que ele está levando aquilo. A gente fala, como será que vai terminar isso? Né? Geralmente, esses estilos de pastores, apóstolos, que são mais profetas, né? Eles têm mais esse jeitão. E isso não é bom para a igreja. A Bíblia não faz isso. Né? Vamos pegar um exemplo muito, muito bom de sermão. Acho que o melhor exemplo que a gente pode ter é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa com Jesus falando sobre os bem-aventurados, sobre os felizes. Correto? Mateus 5. E como que termina? Como que termina o Sermão do Monte? Lá em Mateus 7, Jesus vai dizer o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem que edifica a casa sobre a rocha. Então, olha como ele termina o sermão dele. Não é em circularidade. Ele não termina falando bem-aventurados, felizes. Não. Ele começa falando sobre uma vida, um estilo de viver, que é de bem-aventurança, e ele termina dizendo que aquele que ouviu essas palavras e as pratica, ele é como quem constrói uma casa. Literalmente, literalmente, o sermão de Jesus é sobre edificação. O sermão de Jesus edifica. E nós temos que ter essa preocupação. Quando o nosso pastor prega, quando você vai escutar algum pastor pregando, nós temos que nos certificar de que algo está sendo edificado. De que aquele homem ele consegue pegar o texto, ensinar o texto para nós, como a gente acabou de ver, instruir, mas ele consegue desenvolver isso. Ele consegue desenrolar. Ele consegue fazer caminhar para um lado, né? E nós vamos ver mais adiante, de preferência, o lado da Bíblia, não o raciocínio dele. É o raciocínio que a Bíblia nos traz. Outra coisa muito importante é que o sermão, ele precisa ter a grande ideia, né? Na verdade, a gente vai falar já de exegese, né? E ele precisa justamente ter isso, exegese. Ele precisa compreender qual que é a ideia, pegar aquela ideia e tirar do texto, né? E esse é o grande ponto. Isso aqui, antes da aula, a gente estava comentando com alguns irmãos, isso é o que mudou a minha forma de ver sermão, a minha forma de montar um sermão, a minha forma de ver como aquele homem montou o sermão. Por quê? O que muitos pastores fazem não é exegese. Exegese, ela, né, a gente usa a palavrinha com as letras E, X, que é exegese. Tem o que alguns pastores fazem, alguns pregadores, a gente diz que essa palavra é montada diferente. É a letrinha E, a letrinha I. Eigesese. O que quer dizer isso, né? Exegese e eigesese. Ex é tirar para fora. Então, a ideia está lá no texto.
Eu quero saber o que o texto diz. E a ideia de ei é de colocar para dentro. O que muitos pastores fazem, eles têm uma grande ideia no texto, mas não a ideia do texto. É a ideia deles. Não é? Vou ilustrar isso de forma simples, para não ficar complicado. Quem já viu um pastor dizendo que teve uma revelação e ele foi procurar na Bíblia um texto? Eu já ouvi muito isso. Eu já fiz isso. Oh, Deus, sou pecador. Tive uma boa ideia. Então, eu vou pegar a minha grande ideia e vou enfiar no texto. O que é isso? É eigesese. Não é exegese. Esse é o ponto. Né? Quando nós fazemos a ex, nós estamos tirando. Quando nós fazemos a ei, nós estamos colocando. Então, o sermão, ele tem que ter essa grande ideia. E já me adiantando aqui, o que faz dele ser bíblico é que essa grande ideia é a grande ideia do texto. Né? E agora que o pastor Darcy nos faz um convite, não é? Nós somos convidados a pensar no último sermão que nós ouvimos. Você consegue pensar? Quem foi para a igreja ontem? Pensa rapidinho aí. Você foi ontem lá para o culto da sua igreja. Qual que é a grande ideia? Você conseguiu entender? Ou talvez o seu pastor não conseguiu fazer isso? Talvez você não deu a grande ideia. Né? Você precisa pensar nisso. Né? Qual foi a grande ideia? Por exemplo, ontem eu preguei a prisão de Paulo, como eu comentei. Esse texto está lá em Atos, capítulo 21 de Atos, dos versículos 26 ao 40. E aí a questão é, qual que é a ideia do texto? Qual que é a grande ideia? A grande ideia daquele texto é mostrar que Paulo é preso injustamente e que isso prepara toda a sequência de eventos que nós vamos ver a seguir. Então, as epístolas dele só são possíveis porque ele foi preso. Toda a glória que vai cair sobre os irmãos, toda a força para pregar, toda a perseguição, tudo faz parte daquela grande ideia. Então, nós precisamos entender isso. Né? Qual que é a ideia do sermão? E se você não consegue definir isso, irmãos, é porque esse sermão não é bom. Tá? Obviamente, se também o pregador não fez isso de forma correta. Né? Se o pregador não deixa clara a ideia, não é culpa sua. Se o pregador, com uma passagem, traz 5 ideias, você não tem erro. Né? O erro é dele. E aí, o pastor Haddon, não Haddon Spurgeon, né? Não é Charles Haddon Spurgeon, mas o Haddon Robson, ele vai dizer o seguinte, que o sermão precisa ser uma bala, e não um tiro de espingarda. O que ele está querendo dizer isso? É que uma bala, literalmente uma bala, você vai atirar ela vai ter um alvo, e ela vai para aquele alvo. O que caracteriza uma espingarda? Principalmente algumas, eu não lembro se é calibre 12, aquelas que faz um estilaço lá, onde ela pega, sai regaçando tudo. É porque ela explode a bala e vai para tudo quanto é lado. Não é? Acerta. Alguma coisa ela acerta. E não é isso. O sermão, ele tem que literalmente ser bala. O sermão, literalmente, tem que ter essa ideia de se entender. Né? Se o objetivo dele é instruir, a instrução tem uma ideia. Qual que é essa ideia? Por que o texto está falando disso? Ele quer me instruir. Mas para eu entender para onde eu vou, eu tenho que entender o motivo. Por quê? Por que essa ideia é relevante? Por que essa ideia foi pregada? Por que essa ideia está na Bíblia? Por que Deus colocou ela lá? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, nós já vimos que existe instrução no sermão. Nós vimos que o sermão, além da instrução, nós precisamos ter nele aí o movimento. Então, grave bem o que é movimento. Né? Ele tem que ter a ideia. Né? E aí você vê como uma coisa começa a se relacionar com a outra. Uma ideia ruim vai causar um movimento ruim. Às vezes o pastor não sabe fazer uma linha de raciocínio porque a ideia dele é ruim. E às vezes também acontece de o pastor não ter o movimento correto e não desenvolver a ideia.
Eu já vi até na nossa igreja, tem pessoas que pregam bem, né? E tem pessoas que pregam bem na minha igreja, e o que acontece com o irmão? Ele tem uma ideia ótima. A gente tem um irmão que ele aqui na igreja, ele é muito ativo, tem mais de 10 anos com a gente, só que quando ele compartilha algo, a gente percebe que ele não tem movimento. Então, uma coisa está muito relacionada com a outra, irmãos, muito relacionada. E o sermão vai precisar de ordem. Deixa eu só ver aqui que o irmão Wellington compartilhou, quer ver? Ele compartilhou que pregou o Salmo 131, disse que o salmista conseguia silenciar os desejos do coração, os gritos da vontade, concupiscência, que queria levar a pecar contra Deus. O salmista silenciava essas vozes. Então, Salmo 131. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha aqui no Salmo, irmão, já fazer uma avaliação. Salmo 131, pequenininho assim, 131. Olha só, o Salmo 131 tem 3 versículos. Ele vai dizer o seguinte: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Então, o salmista aqui ele está expressando em Deus o que me parece ser o desânimo dele, a tristeza, né? Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, aqui a gente tem um clamor do salmista pedindo a Deus, né? Interessante esse termo, uma criança desmamada. Literalmente, né, desprotegido, totalmente vulnerável sem Deus. Esse é o nosso clamor. E ainda termina dizendo, espere. Né? Ah, o salmista, aqui vamos ver então, o Wellington comentou que ele silenciava os desejos, os gritos que levavam a pecar contra Deus. Então, essa é a grande ideia que o pastor dele quis trazer lá. Que quando você, pelo que eu entendi aqui, quando você clama a Deus, você silencia isso. Né? E aí nós já temos aí a avaliação dele. Espero que o pastor tenha sido fiel no desenvolvimento. E aí, o que é a ordem, então? A quarta questão para se montar um sermão. E que nós também avaliamos se o sermão foi bem montado, tá, irmãos? Tenha sempre isso em mente. A nosso objetivo aqui na aula não é fazer uma aula que é só para quem prega. A ideia sempre do Teologia Fácil, aqui do que nós ministramos, é preparar os cristãos para amarem a Deus e para serem bíblicos. Então, isso é importante para vocês entenderem, né? Mesmo que não pregue. Ordem. O que é a ordem? É justamente o pastor vai dizer aqui, que é a habilidade de organizar. Né? Então, a ordem não quer dizer necessariamente que é aquele pastor que faz tudo certinho, ponderado. Não, isso às vezes não quer dizer. Né? Eu escuto hoje pastores presbiterianos, né? Escuto vários, e também, como aqui na nossa igreja nós estamos pregando de forma expositiva sequencial, muitas vezes as igrejas que pregam assim são presbiterianas. E eu vou dar um exemplo simples, tá? Não é uma crítica. Mas eu já vi várias igrejas presbiterianas que o culto lá é em ordem, calmo, o pastor fala bem, pausado, o pastor é erudito, o pastor fala palavras bonitas, e aí parece que tem ordem. Não é isso. Não é isso. Tá? Ordem é justamente a questão da nossa mente ter uma lógica, não é? Então, nós conseguimos pegar as informações e ordenar elas. Por exemplo, o que é o começo, o que é o meio, o que é o fim, o que é o mais importante, o que é secundário, o que tem que ser enfatizado e o que serve de apoio. Então, existem versículos na Bíblia, existem passagens que não necessariamente elas trazem para elas a atenção, mas elas preparam. E essa preparação delas é justamente para que o texto tenha sentido. Então, se você não sabe ordenar isso na sua cabeça, você não sabe organizar, você às vezes vai fazer o quê? Vai dar ênfase numa coisa que não é para enfatizar.
você vai levar lá para o final da mensagem uma coisa que tem que estar no começo. Né? Isso é uma coisa que é muito comum, muito comum. Né? Pastores que eles pregam assim sem ordem nenhuma, só vão pregando e acaba do jeito que dá, né? Acaba com um apelo forte. Eu vi esses dias um assim, ele pregou, terminou, falou o que quis, falou o que não queria e no final vem aqui ser para frente que nós vamos orar por você. Né? Eu não sou contra orar na frente pelos irmãos, não sou contra apelo a fazer os irmãos orarem, muito pelo contrário. Ontem mesmo eu preguei e a hora que eu terminei a igreja, eu falei, vamos ficar de pé. Eu terminei ali e falei, igreja, bora orar. Então não é isso, não é? O Rodrigo fez um comentário, a gente que repete a mesma coisa, sim, né? Isso também às vezes tem questão de ordem. O cara, o que era para estar no meio, ele colocou no começo, agora tem que ficar repetindo, porque senão não faz sentido, não é? A gente só tem que tomar um cuidado sobre ser muito repetitivo. E aí, uma coisa que eu tenho feito, às vezes, como a gente prega, eu, tá? Estou dizendo de mim, irmãos. E às vezes eu tenho preocupação daquele jovenzinho e daquele senhor entender, às vezes eu repito. Talvez você vai perceber isso na aula, eu também repetindo de propósito. Eu falando uma coisa, eu falando novamente, ou usando palavras diferentes, tá? No caso, para quê? Para que aquilo fique mais claro, mais didático. Mas, obviamente, quando a pessoa não tem o que falar, ela fica repetindo. Isso é o de praxe. O cara que não se organizou, ele fica toda hora voltando no tema, porque ele não sabe desenvolver, não tem ordem nenhuma. Ele quer falar uma coisa e fala de 10 jeitos diferentes e não fala nada. Então, isso é muito, muito complicado, tá? E aí, então, dentro dessas 4 coisas que nós temos aí, o que que nós precisamos entender que vai nos ajudar, tá? E aqui já são coisas que são úteis para a gente montar um sermão e para a gente também pensar, né? Por exemplo, uma delas é focar no propósito do autor. Por que que isso é muito importante? Porque geralmente esse pessoal mais da liberdade, do movimento, do espírito, dessas coisas, eles são muito subjetivos. Subjetivo, o que quer dizer? Ele não fala aquilo que é o objetivo do texto, ele fala aquilo que está dentro dele. Só que assim, irmão, se eu ler uma passagem e falar o que eu achei, você vai ler a passagem e vai falar o que você achou. 15 pessoas vão naquela passagem e nós vamos ter 15 pregações. Então, quando nós entendemos que existe um foco, aquele texto foi escrito, né? Nós temos que pensar, eu sei, irmãos, que o autor último é Deus, mas nós temos que pensar por que que Paulo escreveu aquele texto? Por que que Pedro escreveu aquilo, você entendeu? Por que que Pedro fala para a igreja se manter firme? Quanto mais o dia se aproxima, mais nós vamos ser perseguidos, mais nós temos que ter paixão, nós sabemos que a hora da aprovação vem. Por que que ele diz isso? Porque ele tem em mente que Jesus está para voltar. Porque ele tem em mente que aqueles irmãos estão sendo perseguidos, estão num contexto de ter a vida ameaçada. Então, o que que ele precisa fazer? Montar um sermão. Qual que é a grande ideia dele? Dar esperança para os irmãos. Qual que é a ordem que ele faz? Lembrando que Jesus Cristo está vivo, ressuscitou, foi visto, e que por isso eles podem ficar tranquilos. Ele instrui os irmãos para que eles tenham fé e esperança. Então, isso é muito importante, irmãos. E uma coisa muito importante para a gente refletir sobre isso. Acredito que todo mundo aqui é da linha que a Escritura é autoridade. Acredito que todo mundo aqui é da linha que a Bíblia ela é totalmente palavra de Deus, revelada, ela é a autoridade última, certo? Certo. Então, fica uma pergunta aqui. Se Deus escreveu a Bíblia e permitiu aquela passagem lá, será que ela só tem validade para antigamente? Será que ela só valia para a época de Paulo ou ela vale para hoje? Por que que eu digo isso? Porque quando nós nos perguntamos o motivo dela ser escrita,
nós entendemos que ela também tem algo para nos dizer hoje. Então a gente não precisa mudar ela. Nós não precisamos aqui, ó, ser subjetivos e dizer o que eu acho. Nós podemos entender que aquilo que foi escrito objetivamente para aquele tempo também é para hoje. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Deus que falou ontem é o Deus que fala hoje. O Deus que tinha aquilo para ensinar ontem é o Deus que tem algo para nos ensinar hoje. Então, isso, inclusive, valoriza, ressalta a soberania de Deus. Não é? Nós temos que ter essa pergunta que é intencional. Por que o autor escreveu essa mensagem? Isso tem que ser intencional. Né? Por que ele escreve? Para qual contexto? Qual motivo? Qual razão? Né? Existe no texto propósito, existe objetivo, existe, como a gente falou, um movimento, uma ideia, existe no texto uma instrução. E tudo isso nós temos que labutar. É por isso que pregar biblicamente é muito mais difícil do que pregar o que está na minha cabeça. Porque o que está na minha cabeça já está na minha cabeça. O que está na minha cabeça, eu não preciso esquentar. Eu nem preciso treinar, eu nem preciso em casa ficar lá me debruçando, estudando, vendo comentário bíblico, não. O que está na minha cabeça, eu chego lá, pego o microfone e falo. Falo o que der na telha. Só que qual que é a questão? É que isso nunca vai refletir a ideia do texto. Fora os riscos que eu comentei, o risco de eu ser circular, repetitivo, o risco de eu não dar para frente, o risco de eu não instruir ninguém, e aí, como eu não tenho o que dizer, eu vou começar a chorar, eu vou começar a apelar, né? Porque é assim, irmãos, aprenda isso. Numa discussão, se eu estiver batendo boca aqui com os irmãos, a hora que falta argumento, começa a vir xingamento, começa a vir grito, começa a vir qualquer coisa, porque eu não quero perder. E, infelizmente, é assim na pregação. O pregador que não tem palavra, o pregador que não tem lógica, não tem raciocínio, não tem nada de bom para falar, para não perder o povo, para não perder o fervor, para não perder a, a plateia, ele vai apelar, ele vai gritar, ele vai fazer tudo, né? E aí nós precisamos ver que não. Nós não devemos ser assim. Nós devemos crermos. Por isso que pregar biblicamente é difícil. Porque é mais trabalhoso e porque exige fé. Fé de que aquilo que Deus falou há 2.000 anos ainda hoje fala. Fé de que aquilo que Deus instruiu há 2.000 anos ainda hoje é instrutivo. Toda a palavra de Deus é inspirada. E o Espírito Santo se encarrega de cumprir o propósito de Deus sobre aquela passagem. Isso é muito, muito importante para nós. E na prática é muito difícil. Quem prega de vez em quando sabe disso. Né? Você, se for compartilhar o evangelho com algum colega, seja de trabalho, de classe, de faculdade, de hobby, de futebol, de passeio, de shopping, de qualquer coisa que você vá compartilhar, parente, você sabe que a nossa tendência é de falar o que a gente pensa, é o que a gente acha. É muito melhor a gente falar o que a gente quer que o texto diga, e não falar o que o texto, de fato, diz. Mas é isso que diferencia o que é ser bíblico do que é o que é ser qualquer outra coisa, até coach. E aí, né, o que é, então, a exegese? Que é o que eu nos apresentei agora há pouco, que eu comentei. É ela que é a responsável por tirar o texto para fora. É ela que é responsável por pegar a ideia e de lá de dentro do texto trazer para hoje. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos avaliar, né? Eu vou dizer para os irmãos que esse conceito que eu falei sobre exegese e eigesese, eu posso garantir para os irmãos que boa parte, se não for maioria, quase metade de seminarista, pastor, nem conhece esses termos e nem está ciente deles. Infelizmente. Infelizmente. Eu digo porque nós somos assim. Nós somos crentes, e eu pregava já.
já pegava um monte. E por quase 10 anos aí, não tinha nem noção disso. Mas isso faz toda a diferença. E é isso que a Bíblia nos manda fazer. Nós não precisamos pregar a nossa ideia. Não é chamado isso. Ninguém aqui é chamado para palpitar, para pregar o que acha, para falar o que pensa. Nós somos chamados para falar, assim diz o Senhor. Abrir a Bíblia e falar aquilo que ele diz de forma objetiva e clara. Eu sei que tem gente que pensa, não, assim diz o Senhor, é muito forte. Não, mas tem que ser. Porque nós temos que ter convicção de que nós falamos da Bíblia. Esse peso tem que cair sobre nós. Se a gente não tem convicção de que é Deus falando, é a palavra de Deus correta, totalmente de forma trazida para fora, com fidelidade, então que a gente se cale. Porque quando nós fazemos, como eu acabei de dizer, seja com ordem, com movimento, trazendo a ideia do texto e tudo, nós podemos ter certeza que é a palavra de Deus, é autoridade, que aquilo que está sendo dito é justamente aquilo que Deus quis dizer para aquele povo e aquilo que Deus quer dizer para hoje, para o seu povo. Então, nós vamos, inclusive, fazer isso agora. Nós vamos analisar, tá? Eu não sei se vai dar tempo de analisar duas, mas provavelmente uma nós vamos analisar. Que é justamente o quê? A ideia do texto. Nós vamos agora, na prática, fazer exegese. É isso que nós vamos fazer agora, na prática, certo? Algum irmão tem alguma dúvida? Tranquilo, só antes da gente prosseguir. Os termos de como montar um sermão, eu sei, irmãos, que parecem óbvio, mas os irmãos conseguem perceber a profundidade deles? Conseguem perceber como eles são importantes? São inegociáveis? O que acontece não é que eles muitas vezes não são seguidos, porque eles são muito difíceis, né? Não é como, por exemplo, dizer que só pode pregar quem sabe o grego. Não é isso. Mas eles são negligenciados. É por isso que o pecado de muitos pastores hoje é mais escandaloso, porque com o devido respeito da palavra, não é, do termo, muitos pastores são, no sentido não tão pejorativo da palavra, mas vagabundo, não quer trabalhar, não quer ter trabalho sobre o texto, ele não quer se debruçar, ele não quer chorar, ele não quer orar, ele não quer ter fé. Ele quer ver o que está dando certo nas igrejas e replicar na dele. Ele quer ver o que causa emoção nas pessoas e trazer. É preguiçoso. Então, tudo que a gente está vendo aqui não é, irmãos, não é uma coisa muito alta. Nós não estamos falando aqui de termos difíceis no grego, de nada que você tem que saber hebraico, mas são coisas muito negligenciadas. E a gente não pode negligenciar elas. Como eu falei no começo da aula, é literalmente a diferença que nós temos aqui entre quem dá água para o povo beber e quem dá veneno. Porque mata. Sermão ruim mata, né? Sermão ruim não traz arrependimento. Sermão ruim só conforta, né? O Rodrigo está comentando aqui que muitos querem manipular. Exatamente. O pregador que fala da ideia dele, ele não gera pessoas à imagem e semelhança de Cristo. Ele gera pessoas à imagem e semelhança dele. Ele não coloca nos fiéis a mente de Cristo, que é como Paulo vai dizer. Ele coloca a mente dele. Então sai todo mundo de lá com a pezinha do pastor. E isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Então, por isso que nós vamos ver esse texto aqui, para a gente fazer uma exegese correta. Você vai perceber que isso aqui não é que é o óbvio do óbvio, obviamente tem seus desafios, mas ele é simples. Você tem que parar e pensar comigo, a palavra de Deus era entendida há 2000 anos por pessoas que não tinham parte da instrução que nós temos hoje. Né? O que a gente fala de ensino fundamental, ensino médio, tanto tempo na escola não tinha. Provavelmente eles nem passavam todo esse tempo, a maioria, estudando. Então não é coisa que é só acadêmico, que só o pastor entende. Não cai nesse engano, irmão. Não cai nesse engano. É coisa que nós podemos ler, o Espírito Santo nos iluminar, para a gente poder
entender, né? Vamos ver aqui, o Roger fez um comentário. Quando é chat GPT, eu acho o máximo, as inteligências artificiais, né? Ah, esses dias, um me perguntou se era pecado pegar esboço pronto no chat GPT, né? Eu disse que se ele pega esboço pronto, provavelmente não saberá explanar. É. O que eu posso dizer, nunca fiz esse teste, irmão Valdir. Vou fazer um dia para ver. Não vou fazer hoje por causa do horário, mas vou fazer um dia. O que eu posso dizer sobre o chat GPT, irmãos? O chat GPT, para deixar bem claro, como qualquer outra inteligência artificial, não é inteligência. Aí você bugou, porque eu falei o óbvio que não parece óbvio. O que eles fazem é simplesmente pegar, igual o caso do chat, texto prontos. Então, ele vai lá e busca no banco e ele traz para você informação. Tá? Obviamente, vamos pensar então que, por exemplo, eu, Vitor, sou um colaborador de ChatGPT. Eu vou lá e eu colaboro trazendo o que a gente vai ver agora, essa ideia de exegese, exegese e tal, 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 e eu coloco lá, para ver se vai ter. Mas não porque o chat sabe montar, o chat não sabe montar. O máximo que o chat vai te ajudar aqui é trazer referências, mas referência se eu não me engano, acho que é gramático, léxico de grego, tem. Então, não é uma coisa que vai resolver. E, principalmente, uma coisa muito assertiva que o Valdir disse, se você pega aquilo pronto, você não vai saber explanar. Era isso que a gente percebia que é a dificuldade dessas igrejas aí de rede, que o pastor prega uma coisa e os outros 1.000 pastores abaixo dele têm que pregar. Porque, além de ter que pregar a palavra de homem, que é horrível, eles não vão saber explicar aquilo. É por isso que sempre o pastorzão, ele é o cara que prega melhor. Porque a ideia é dele, os outros só estão replicando. Não sabem explanar, porque eles não foram confrontados com o texto, eles não se debruçaram, eles não lutaram com o texto, né? Literalmente, a gente tem que fazer isso. Lutar, né? Quando penso muito na pregação, eu penso como se fosse uma luta com Deus, igual aquela que Jacó teve. Jacó se agarra naquilo e fala: eu não saio daqui enquanto não me abençoar. Eu sei que eu estou fazendo aqui não é bíblico, é uma alegoria tremenda, né? Mas eu penso nessa ilustração muito válida. Nós temos que falar: não, eu só saio daqui a hora que abençoar, a hora que esse texto me abençoar. Eu não aceito mais nada. Eu não aceito outra bênção que não seja de Deus, eu não aceito outra palavra que não seja de Deus. Eu quero aquilo que realmente é fiel, que é aquilo que vai me dar vida. Então, eu tenho isso muito claro para mim. E aí, Lucas 8 está aqui, né? Nós conhecemos o texto. E é interessante, moço, esse texto é muito bom, porque ele tem spoiler. ele já entrega no começo. O versículo 1 vai dizer que Jesus, disse-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Tá aí, ó. Qual que é a ideia desse texto? Meu Deus do céu, não precisa fazer TEC. O objetivo desse texto é instruir as pessoas, instruir os ouvintes, Jesus, nos instruir para quê? Para que nós venhamos sempre orar. Orar aqui com perseverança. Então ele vai dar uma parábola. O que nós vamos fazer agora? Exegese desse texto. Então vamos lá, o que esse texto aqui tem a nos ensinar? Né? Primeiramente, que nós vamos ser perseverantes na oração. Essa é a grande ideia, e é a partir dela que vai surgir cada ponto. Cada ponto surge daqui. Então, vamos pegar lá o que Jesus comenta. Ele comenta que tinha uma viúva, certo? Eu vou até voltar aqui, ó. Tinha uma viúva, é uma viúva mesmo? Se eu não me engano, é uma viúva, né? Exatamente. Que ela tinha uma causa.
Só que essa causa estava na mão de um juiz que era mau, ímpio, que não temia Deus, que não tinha respeito pelos homens, ou seja, ele não está nem aí. É um homem que não pode ser ludibriado por nenhum meio, porque quem tem temor de Deus não deixa a causa da viúva abandonada. Quem teme os homens, às vezes vai julgar com medo de ser reprimido, esse juiz não. E é o que nós vamos ver aqui, olha só, que nós temos que perseverar. Jesus fala que ela suplicava a ele, e da mesma maneira ensina que nós temos que suplicar. Esse juiz é mau para nos mostrar que o contexto desse mundo é mau, né? Então, a nossa perseverança não pode ser só para as coisas fáceis, só para as coisas que nós somos otimistas, não. A perseverança, irmãos, na verdade, só faz sentido no meio da tribulação. A perseverança só faz sentido no meio do desânimo, de quando nós nos sentimos injustiçados, desamparados, aí que nós precisamos ser perseverantes. Outro ponto aqui desse texto é que Deus ouve, né? Jesus está dizendo que se esse cara que é ímpio, se esse cara aqui que não teme ninguém, se esse juiz que não precisava ouvir ela, ele deu ouvidos, imagina Deus, então. Porque Deus é um juiz, só que de qualidade totalmente diferente. É um juiz totalmente ao contrário desse. Então, consegue perceber? Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, é muito instrutivo. E é totalmente palavra de Deus, bíblico. Não precisamos inventar. Não precisa aqui no meio trazer para os irmãos uma historinha de juiz ou de qualquer outra coisa. Não. Eu não preciso falar aqui, aí vamos pensar agora numa exegese. Que se você for perseverante, Deus vai dar o que você quer. Então, de repente, o camarada, para trabalhar, ele não, né, não batia ponto, fazia tudo errado. Ele está processando a empresa. Ele ouve essa mensagem, ele acha que se ele pedir para Deus, Deus vai dar aquele processo. Não. Tomara que Deus faça justiça se ele não ganhe essa ação, se ele é injusto. Então, o que Jesus está ensinando aqui, e erradamente alguém pode dizer, é que se você for perseverante, você ganha tudo. Não. É que se você for perseverante na justiça, Deus vai ser ouvido. Deus vai te ouvir. Suas orações vão ser ouvidas. Deus nos responde. Olha ali, ó, os pontos que nós podemos trazer. Primeiramente, então, Jesus está ensinando isso, então nós podemos falar isso. Nós temos que clamar, e nós temos que conclamar os irmãos a orar com perseverança. Nós temos que lembrar que tudo que nos cerca é mal. Não é bom. Né? Nós oramos, inclusive, porque a nossa natureza é má, é corrupta. Nós oramos, inclusive, primeiramente para o mal em nós ser mudado, para que o desânimo em nós se torne perseverança. E nós oramos para que Deus insista, para que aquela pessoa ela seja tocada pela a perseverança, não porque existe um poder místico na oração ou na perseverança ou algo assim, mas em Deus. Ele é o Deus que nos ouve, ele é o Deus que nos responde, ele é o Deus que nos atende. Certo? E aí, se tiverem dúvidas, pode perguntar, tá bom? Fica à vontade. E aí nós vamos, então, aqui só adentrar, como já sabe, semana que vem vocês vão ter mais uma aula sobre isso, a introdução, né? Então, por que nós vamos já adentrar a introdução? A introdução é justamente a parte inicial que tem que compilar tudo isso. É por isso que nós falamos que é introduzir o tema. Porque a introdução ela tem essa tarefa tão importante. Na introdução, nós já temos que dar o tom de como nós vamos caminhar, de como vai ser o movimento da pregação. Na introdução, nós já temos que, não necessariamente deixar claro, seria bom, sempre que couber, mas nós já temos que deixar, pelo menos implícito, qual que é a ordem de como as coisas vão acontecer. Na introdução, a ideia já tem que aparecer, né? E na introdução, nós já temos que mostrar para os irmãos como aquele sermão vai ser instrutivo, e algumas vezes também já vamos ter, na introdução, já ensinos para dar, né?
E aqui eu vou falar com todo respeito. Eu sei que alguns irmãos, principalmente por conta dos presbiterianos, eles gostam de um modelo que só tem ensinamento lá no final, que instrui só no final, né? Geralmente, presbiteriano prega de um jeito, só explana o texto, parece um comentário bíblico, no final dá 3 aplicações, né? Fazendo uma crítica bem pequenininha, bem leve a isso. O sermão, desde a introdução, quando cabe, ele tem que ter instrução, né? Ele tem que ter instrução. Se cabe ali. Então, o importante na introdução é que ele consiga ser esse primeiro passo para que tudo caminhe bem, né? A introdução, irmãos, é assim, se ela for desastrosa, acabou, né? Se a introdução se trupicar, o resto é ladeira abaixo. Por isso que, inclusive, eu tenho sempre uma coisa muito comum, os começos de pregação minha decorado, né? O pastor comentou aqui dos 5 primeiros minutos para captar a atenção do ouvinte. Eu, geralmente, nesses primeiros 5 minutos, eu já tenho de cabeça tudo que a gente vai falar, o que a gente vai enfatizar, o que a gente vai levar aos irmãos, o que eu vou mostrar para eles, para que aquele seja crucial. E é o que você tem que se preocupar também. Como que aquele pastor introduz o sermão? Aqui eu comentei, né, de forma bem reduzida, desproporcional, que muitas vezes quando a gente compartilha com alguém, de certa forma nós estamos pregando o evangelho ainda aqui de forma informal. Você tem que se preocupar isso, como que eu introduzo uma conversa, um tema da Bíblia? Às vezes as pessoas não nos ouvem porque a gente não sabe, irmãos, introduzir uma conversa cristã, né? Isso não acontece só com o pastor lá no púlpito. Pode acontecer conosco, com um amigo, com um parente. Então é muito importante nós termos clareza de como funciona, né? A introdução, apesar do pastor colocar 5 minutos, tá? Não quer dizer que ela leva 5 minutos. Isso é importante. Eu estava vendo ontem mesmo, ou no sábado, se não me engano, uma pregação de John Piper, de 40 e poucos minutos, que 15 foi de introdução. Meio longo, mas é o John Piper. Então, a gente não discute. a, a introdução é justamente o momento de você colocar o termos, né? Coisas muito comuns em introdução, o pastor se colocou. A gente já viu muito isso, né? Cara que quer se mostrar no começo, quer mostrar que sabe. Peraí, não é isso. Eu estou introduzindo um tema. Já vi muito isso também, pessoas que lê 10 textos da Bíblia, também que põem um texto de poesia e frase de pensador e citação disso, daquilo, não. Nós não temos que fazer isso. Nós temos que introduzir, nós temos que mostrar o texto. Está aqui, irmãos. É por isso que na introdução, uma coisa muito importante, irmãos, e muitas passagens da Bíblia, muitas, requerem contexto. Uma coisa que falta muito quando a gente vai pregar texto é não ter contexto. Isso é muito importante. Nós não estamos levando as pessoas para a nossa ideia, nós estamos levando para a Bíblia. Então já começa mostrando a Bíblia, para elas saberem onde elas vão ser levadas, né? E aí, como eu também mencionei, nós temos que entender a ideia central para começar a colocar ali, né? Não é que a ideia central já tem que desenvolver, não é isso. A gente vai desenvolver a ideia central. A gente vai explanar a ideia central, mas ela já tem que estar presente, né? Que é literalmente o que Jesus fez. Vamos voltar aqui? Primeiro versículo, Jesus já fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então está aqui, ó. A ideia central já está na introdução, de forma bem sintetizada, de forma bem resumida e coesa, mas ela está lá. E aí, olha só aqui no caso, vamos pensar em quem vai pregar esse texto, né? Então, como que a gente vai introduzir? A gente vai mostrar que ali naquele contexto, Jesus está trazendo uma história, né? Ele está narrando para aquelas pessoas justamente uma história, ele está ilustrando ali, a narrativa dele é para mostrar que uma viúva tinha uma causa, então é isso, ele está contextualizando, porque isso faz parte da vida dos ouvintes, né?
Por que que Jesus muitas vezes, inclusive, falava disso? De tempo de colheita, de campo, de semeador, de joio, de trigo, de casa, de lanterna, de isso, daquilo, porque é do contexto das pessoas. Ele contextualiza, né? A mensagem, ela não pode ser distorcida. É isso que a gente vê hoje, infelizmente, pregadores que distorcem o texto. Mas uma coisa que é fato, o texto tem que ser contextualizado. A introdução é momento disso. É momento disso, de contextualizar, né? E aí, olha só, o pastor Darcy usou esse texto de Lucas 18, lá na quarentena do Covid-19, para mostrar o quê? Que quando as pessoas no Covid tinham medo, estavam com dificuldade, né? Não é, fazendo um paralelo, tão diferente daquela mulher que tem medo, que não sabe o que vai ser do amanhã, como vai ser o futuro. Uma viúva não podia trabalhar, às vezes, se fosse ter velha, nem teria forças e condições. Então, ela só depende daquele juiz. Consegue entender, irmão, se você for muito fiel, como você vai introduzir para os irmãos essa ideia de que só Deus pode socorrer eles, e que se você consegue desenvolver isso, vai ser maravilhoso, maravilhoso. Então, continuando aí, a introdução, né, mostra que nós temos necessidade, a viúva tinha necessidade, como nós também, né, e aí, olha só, o pastor Darcio, ele é muito bom nisso, em contextualizar. Ele pergunta se alguém às vezes não te ouviu, se você se sentiu desvalorizado, envergonhado, se você queria pedir algo e você pensa, pô, não quero fazer isso, tenho vergonha de pedir ajuda, de pedir para o outro. Mas, olha o que ele já introduz no texto. Ele já pega a atitude dela de ir até o juiz para mostrar que nós pesamos. Orar é isso, orar é uma ação, nós precisamos ter ação. Consegue entender? Muito bom, né? Muito bacana. Tem como sintetizar uma pregação? Eu diria que assim, Rodrigo, como eu sou da parte filosófica, a síntese, ela é o resultado de tese com antítese para criar uma síntese. Então, a nossa pregação em si, ela é uma síntese, a pregação na totalidade. Eu talvez diria que a introdução é esse resumo, não é? Agora, quando a gente talvez usa de forma mais comum a ideia de síntese, que é um resuminho, talvez sim, né? Muitas pessoas, quando falam síntese, ela quer uma coisa pequena, coesa, que simboliza o total. Aí tudo bem. Aí pode dizer que sim, que você sintetiza aquela pregação, não é? Aqui, e no contexto da introdução, eu penso que nesse termo você pode usar essa palavra síntese, mas talvez fique até mais fácil a gente usar, por exemplo, a questão de resumo, né? Que a introdução ela resume um pouquinho de tudo, sem levar para o final, só mostrando que tem um caminho, né? Isso é muito, muito importante. E aí, olha lá, o que o pastor já na introdução, né? Ele está mostrando que justamente ele vai ter uma solução, que ele vai trazer uma solução. Jesus está falando que é para a gente orar, se Jesus está falando que é para a gente perseverar, é porque vai ter resultado. Aí, qual que é o grande... se a gente fosse pensar, qual que é o... Como que eu diria? O, o grande, talvez, não seria porém, expectativa, surpresa, como que se dá essa resposta? Deus, ele traz solução. Mas que solução é essa? O pregador, inclusive, que é bom de suspense, né, o grande suspense, é isso que eu queria falar, ele talvez vai trabalhar isso. Será que Deus vai me dar o que eu quero ou o que eu não quero? Como será que a Bíblia me ensina isso? Né? Deixa eu ver aqui que veio um comentário do Rodrigo. Se tem como se dizer, para o pregador ter em mente aquilo que ele quer falar. Sim, eu tenho o costume de fazer isso. Eu tenho o costume de sintetizar para eu ter bem ali em mente aquilo lá, né? No meu caso, eu tento deixar até na minha cabeça do começo ao fim, de forma ali mais, vamos usar essa palavra sintetizada, né? Para conseguir entender isso. E isso ajuda a gente a tudo,
né? O que me ajuda bastante no raciocínio é justamente isso. Eu consegui sintetizar ali a mensagem na minha cabeça para eu não me perder, né? Inclusive porque muitas pessoas se perdem, né? Não conseguem fazer uma boa introdução ou um bom meio, como a gente vai ver depois, ou uma boa finalização de pregação, como a gente também vai ver, né, nos outros dias. Justamente porque ela não tem aquilo na cabeça ali. Então, isso é importante, né? E é importante, tudo que a gente está vendo aqui, alguma coisa que os irmãos acham que o pastor Darcy da mente dele, quem é que acha que alguma coisa que a gente inventa? Não, não tem como. Aí que se fala, tudo aqui é bíblico, está na Bíblia, é o que a Bíblia diz. Então, não tem conversa aqui, né? Ele não inventou, ele não quis falar, olha, viúva é isso, a viúva é aquilo, o juiz era de direita, de esquerda, votou no Bolsonaro, votou no... Não, ele não inventou. E nós não precisamos disso, irmãos. Nós precisamos, eu falo novamente, de fé, que a palavra de Deus, se pregada corretamente, se anunciada por nós com fidelidade, ela vai causar o efeito que Deus quer. É isso que nós precisamos crer. E aí aqui algumas dicas rapidinho, tá? Para a gente terminar, até porque o nosso objetivo é só começar a falar de como montar um sermão, tá? São dicas básicas aqui. Por exemplo, não gastar tempo. Isso é muito comum. Tem gente que na introdução é metade da palavra, como eu fiz um comentário aqui, ou gente que na introdução fala de coisas muito triviais, quer dizer, de coisas assim, irmãos, que não cabe. Então, imagina que essa mulher está levando uma causa de necessidade, de vida. Imagina, de repente, aqui na introdução, eu vou dar um exemplo para falar o dia que meu filho pediu um sorvete. E Deus deu. Tudo bem, Deus pode se importar com isso e fazer acontecer. Mas é totalmente diferente, irmãos. É de uma ordem totalmente diferente. Por isso que é importante também ter ordem, até nesse momento. Uma coisa é quem passa fome, uma viúva que não pode trabalhar. Se ela não tiver a causa julgada, ela morre. E às vezes aqui um pregador, nesse texto, ele vai introduzir com questões banais, questões do dia a dia que são importantes, podem fazer sentido, mas não são o caso aqui que é de vida ou morte. Importante também é que a introdução tem que ser direta e concisa, ou seja, ela tem que ser robusta. Ela tem que realmente já dar aquela pancada que o texto quer dar, para causar aquele efeito, né? É uma coisa também muito comum, às vezes o pessoal achar que introdução tem que ficar enrolando. Achar que introdução é igual eu brinquei filme de suspense, que você tem que ficar ali toda hora trazendo alguma coisa e não falar nada com nada, deixando no ar. Não. Nós temos que levar o pessoal aqui, ó, irmãos, o texto diz isso, nós vamos introduzir esse texto. Ó, você tem que entender por que, que o texto foi escrito, qual que é o contexto do texto e tudo mais. É daqui que a gente desenrola. Né? Esse aqui é uma coisa muito importante para o brasileiro. Cuidado com o humor, a gente brinca. Vocês veem que eu tenho bastante humor até nas aulas e tem que ter cuidado com isso. O meu caso, às vezes, é de falar muita bobeira, né? Ontem, inclusive, na hora que preguei, eu dei duas gafes dessa. Uma delas lá eu brinquei lá no meio do culto com o pastor, né? E outra que no final eu estava falando de Paulo, eu falei que Paulo podia ter dado um cacete em todo mundo, que agora ele tinha os romanos do lado dele. E assim, aí hoje um pessoal falou, aquilo ali que você falou, né? Teve esposa, teve mulher que achou meio assim, ficou, né, meio preocupada com as suas expressões, palavras que você falou lá no púlpito. Eu falei, é verdade, tem que tomar cuidado. E quando eu fui para casa, eu fiquei pensando nisso, falei, cara, naquela hora eu brinquei muito, né? Era um momento muito sério. Paulo, eu comentei no começo que eu preguei sobre Atos 21, depois você vê lá, Paulo quase foi morto, ele foi espancado, ele foi linchado. Então, ali a gente pode ter um humor, dependendo do outro, com alguma questão, até uma hipocrisia, dependendo do povo judeu, naquele texto, mas ainda assim tem que ter muito cuidado. Nós somos brasileiros com isso, né? Parece óbvio, mas não é.
Você tem que, quando começa uma introdução, saber o que está fazendo. O que quer dizer isso? Você tem que saber exatamente, irmãos, onde você está começando a pregação. Por que você está falando aquilo? Eu já vi isso muitas vezes. A pessoa, quando vai pregar, ele abre o texto e ele começa a se perder. A gente acaba aquilo ali. Eu já vi pessoa pregar na minha igreja assim, eu sabia, aquele cara, nem sei o que ele vai falar. Né? Pode achar. Uns que a gente sabia que só do meio para o final, que engata. Isso é terrível, isso é terrível. Tá? Ah, parece besteira, mas não minta, não invente histórias. Não precisa disso. Se você quiser usar algum exemplo fictício, tome cuidado com isso. Eu diria que isso também é uma tendência do brasileiro. Adora a historinha, né? Eu vi uma esse tempo atrás aí na, nessas churches da vida aí, adora, porque o pessoal chora, acha o máximo. Não se preocupe com isso, moço. Novamente, creia na palavra de Deus. Apresente a palavra de Deus. Tenha fé na palavra de Deus, porque ele faz sobra através da sua palavra. Não faça referências na introdução ao sermão passado ou ao texto. Referências como essa são propícias durante a exposição, tá? Aqui vai um parênteses bem importante. Não é que fazer referência, você tem um sentido de que a gente não pode nunca citar, não é isso. Até porque quando você começa, dependendo do seu sermão, você está numa linha de raciocínio. O que eu preguei de Atos, Paulo foi preso. Só que ele foi preso justamente. Só que para eu falar que ele foi preso justamente, eu tenho que fazer referência ao sermão passado. Então não é que é proibido, você tem que olhar para frente, não é isso. Até porque a Bíblia ela é construída do passado ao futuro. Mas é que quando nós introduzimos, presta atenção nisso, quando nós introduzimos o assunto, nós temos que falar do assunto. Então, o passado serve de base para explicar o presente, com certeza. Então, eu vou introduzir, mas quando eu introduzo o tema, por exemplo, como o de ontem, eu tenho que falar que Paulo foi injustiçado. E é assim que eu introduzo o tema, falando da injustiça e tudo mais. E eu vou ter várias diferenças ao longo do texto, né? E as que eu tenho no começo, elas têm que ser apenas para explicar o presente. Elas têm que ser apenas para me ajudar a introduzir aquilo que eu quero dizer. E não para que o texto ele fique muito longo, tá? Outra coisa comum também, se você fica usando muita referência passada, o que acontece? Quem às vezes só foi naquele culto não vai entender. Você vai perder o irmão. A sua mensagem, aquilo que você fala, irmãos, tem que ser entendido. Então, por exemplo, hoje estou falando sobre montar um sermão. Eu tenho que ter muita preocupação aqui com os irmãos para que eu monte um sermão de maneira que vocês entendam, mesmo que você não viu a aula passada. Entendeu? Aí agora, se você perguntar, a gente já está dando 1h10 aí de aula. Muitas coisas que eu falei, você já não viu antes? Já não é referência ao passado? É. Mas imagina se eu começo a minha aula ficando, fazendo referência e buscando o que está lá atrás. Não vai dar certo. Né? Nós não vamos caminhar. Só vai embolar em vez de desenrolar. Uma coisa que vai acontecer é que o pessoal vai perder o interesse. Todo mundo vai ficar desinteressado. Porque se já ouviu, já sabe. E se não ouviu, não vai entender. Porque não ouviu o anterior, não entendeu essa. Então não dá. Né? O sermão, literalmente, pensa em série. Quem gosta de assistir filmes e séries, pensa naquela série que você viu o episódio 7 e quase não entende nada. Não dá para ser assim. A pregação, ainda que ela seja uma série de pregações, a quinta pregação tem que ter dentro da dela, que a pessoa tem que entender aquilo. Pode ter referências que melhore quem está vendo a série toda de pregações, mas o objetivo da pregação é ser completa em si. A introdução tem que direcionar o ouvinte para o texto. Então, básica nossa é isso. Por que eu digo isso? Porque é muito comum. Eu já vi várias vezes, quando o pregador, o apóstolo, começa a falar, no começo já o pessoal fica tão inteligente, fala palavras bonitas. Não é isso. Não é isso. Isso é bobeira. Tem que levar para o texto. Você tem que falar, meu Deus, essa é a palavra de Deus. Nossa, meu Deus, eu preciso orar. Eu preciso perseverar. A introdução tem que fazer isso. A introdução também já tem que dar essa pincelada na relevância do assunto.
Então, se nós estamos pregando, é relevante. Se Deus colocou na Bíblia, é relevante. E ela tem que apontar essa relevância. Ele não pode apagar a relevância do texto, da instrução, da aplicação para a nossa vida. Não pode, de maneira alguma. E aí o pastor tem um exemplo muito legal, que aquele ensino que é central, que é o que nós vamos só pincelar ali no começo, que nós vamos ter aquela ideia e desenvolver posteriormente, tem que ser tipo, como se fosse um remédio, irmãos, para o ouvinte. Tem que justamente ser aquilo que a pessoa precisa. O remédio é isso. O que é o remédio? É aquilo que traz vida, é aquilo que traz saúde, é aquilo que nos ajuda a não morrer. Já na introdução a gente tem que mostrar que existe vida, que existe poder de Deus, que existe salvação, que existe, não gosto desses termos mais pentecostais, mas vamos usá-los para ficar claro, que existe cura, que existe libertação, que existe aí todo o conselho de Deus, toda o tempo pentecostal, toda a sorte de bênçãos. Mas essa é a ideia, que a introdução já vai passar, certo? Então, vamos lá. Para a gente finalizar, alguma dúvida? Quem quiser pode ficar à vontade aí para abrir o microfone e perguntar. Ou comentário também fica à vontade. Certo? Ninguém? Uma. Duas. Três. Então, finalizado. Deixa eu finalizar a gravação, irmãos. Eu agradeço a todos. Peço que Deus nos abençoe. Espero que tenha sido muito edificante e que nos ensine como montar um sermão para que também a gente, quando tivesse oportunidade de montar com a graça de Deus. Quando a gente puder olhar um pregador, a gente tem essa graça de poder ver um sermão bem montado. Talvez aqui quem tem mais amizade com o pastor pode abençoar o seu pastor, pode comentar o que aprendeu. Que Deus nos dê essa graça, irmãos, né? De usar esse ensino de forma útil e sábia. Amém?